não tem um de nós aqui que não torceu muito, não vibrou muito nesse filme, né, cara? Que não ficou muito feliz com esse filme, que não torceu pro mocinho. Pro mocinho contra aqueles vilões desalmados, né, cara? Aqueles civis desalmados. Aqueles civis, aquelas pessoas que achavam que podiam tudo. A gente tá falando de um filme que tá fazendo aniversário esse ano, de novo. Mas não é aniversário cheio, né? 40 anos. E mais ou menos nessa época do programa que ele foi lançado nos Estados Unidos, logo depois no mundo, né? E tomou um mundo de assalto, né? O filme de hoje é Rambo 1, com Sylvester Stallone. First Bloods. E hoje, como vocês estão vendo, nós temos um convidado especial aqui, né? Que escolheu o filme. Porque quem participa do Cinema de Peso, ele escolhe o filme e a gente acaba e debatemos junto com ele, né? E aprendemos e dividimos a ideia. Aí vamos lá, antes de poucas novas se apresentarem aqui, o Paul Newhouse, né? Paul Newhouse, Assim, ó, ele tá participando, né? Mas ele tá assim, ele se inscreveu no canal, curtiu, deu like. E é isso que o Cinema de Peso pede, né? É isso tudo. Cripa, Lauro Arreg, Chico Isidro, Cinema de Peso, chegando aqui para mais um programa especial. E, pessoal, é simples. Vai lá no canal, se inscreve. Bota sinetinha, se quer saber. Dá um likezinho, aciona o sininho para saber quando tem nova programação. Concorre a prêmios, né? Ingressos, né? E isso aqui é a caneca, né? Tu tá vendo esse programa do Rambo. Tu vai escrever um comentário embaixo ali, eu quero ganhar a caneca do Rambo. E quem tiver mais curtidas no comentário vai ganhar uma caneca do Rambo, produzida pela nossa parceira, que é a Woodstock. Woodstock do Carlão. Qual o endereço? Lima e Silva, 35. É isso aí então, né? Vamos curtir o programa. E olha, pessoal, muito obrigado por me convidarem. Nada melhor do que um papo de bar com bebida e muito cinema. Então fala um pouco de ti, conta a tua história. Paulo, te apresenta pra nós. Eu sou aquela história típica do cinéfilo que começou a se levar muito a sério. Não, eu acho que, inclusive, há 40 anos é que as coisas começaram. Talvez exatamente eu tenha escolhido esse filme porque eu tenho uma história, que mais tarde eu vou contar, sobre esse filme que eu não iria ver. Porque eu não era uma pessoa tão interessadíssima em cinema. E foi a partir daqueles anos ali, 80, final de 70, início dos 80, eu comecei a perceber o cinema como não só um passatempo. Eu acabei virando de cinéfilo para associado do Clube de Cinema de Porto Alegre. Sou atualmente, na gestão que vai até 2024, o presidente da gestão. Clube que faz 75 anos ano que vem. Em abril. 75 anos. E virei crítico de cinema, né? Mais pro lado da pesquisa, eventualmente um cuidado e um texto mais sob encomenda, essa coisa, não com o trabalho diário do jornalismo, que vocês também estão fazendo aqui, e o Chico em mais de uma forma, né? Mas mesmo assim alguém que vive o cinema diuturnamente, né? Hoje eu não consigo me entender sem o cinema. Como todo mundo apaixonado pelo cinema, como todo mundo está aqui sentado aqui nesse programa, né? Nem mais nem menos do que vocês, apenas... Mais um apaixonado pelo cinema, né? Mais tímido do que vocês. Depende, né? Isso é o que nós vamos ver agora no decorrer da próxima hora, né? Mas quando então falou que tem uma história. Tudo depende do excesso aqui de bebida. Bebida, Coca-Cola, essa Coca-Cola batizada. Ali é os dois do vinho, aqui é os dois da Coca-Cola. E aqui é a caneca de Jô Soares, que ninguém sabe o que tem aqui dentro. Então, muito obrigado por me receber. É um prazer. E hoje nós vamos falar de um filme que o Paulo escolheu, que é Rambo. Qual é a... First Bloods. O Rambo programado para matar no Brasil. Programado para matar. Primeiro sangue? First Blood? Sabe o que é First Blood, na verdade? Só antes de perguntar.
na verdade, é provocação, né? Que é tipo uma gíria de, por exemplo, tu deu o primeiro soco. Então, tipo, ele sempre até tem uma cena no filme que ele fala, foi eles que começaram, sabe? Quem começa é o First Blood, né? Então, tipo, a briga começa, tipo, o primeiro soco, né? No colégio, tu chega, foi ele que empurrou primeiro, daí tu foi pra briga, né? E First Blood sempre tem uma espécie de provocação, né? E não tem nada a ver, não tem nem Rambo, né? No título original, é só First Blood. First Blood, que é o livro, né? O livro do David Morrell. Que é a famosa provocação, né? Tipo, em nenhum momento se pensava que ia se tornar uma franquia tão poderosa. Sim, depois mas eu acho que tão importante quanto o filme, nós temos que falar do ator que viveu o filme, que é o Sylvester Stallone. Ele foi uma máquina de franquias dos anos 80 pra cá. Sim, ele começa com Rock, em 76, né? Mas e aquela história, escrevendo o roteiro e caindo, morrendo de fome a ponto de vender o cachorro, né, cara? Sim, quando foi vender o roteiro, os caras disseram, a gente paga tipo $100 mil, mas não é tu que vai atuar. E o Stallone já tinha seus 30 anos nessa época, né? Eu acho que em 76, né? Exatamente. Ele já não era um guri, né? Ele já tava, digamos que ele já tava se acabando pro cinema, né? Tecnicamente falando, né? Ele tava literalmente ele fazia filmes da vida. Mas são dois casos de atores que ficariam famosos, já beirando os anos, que é o Stallone e o Harrison Ford, né? Sim, o Harrison Ford é o outro. Que é o outro, que também tava o Kant era marceneiro. Era marceneiro nos estúdios, o Spielberg né? pegou ele pra Han Solo, né? Não, ele fez o American Graffiti. Sim, mas aí... Em 73, só que nesse período exatamente são atores que estouraram pro estrelato, iam ser estrelas, não iam ser mais, e conseguiram a sua última chance. O Stallone começa como ator pornô, né? Com Garanhão italiano. Ele fez até uma ponta no filme do Diário. É bom filme, faz a ponta no filme do Diário. Ele tomou uma surra do Diário. Ele é um ladrão no metrô, né? Ladrão no metrô. Ele é um ladrão no metrô e leva uns tapas. Eu acho que é os Bananas, não? Não, é Bananas. 69. Mas é um cara assim com uma resiliência incrível, né? E a própria história do rock tem muito a ver, do né? rock e dele muito parecidos. E Rambo são histórias de resiliência, de força, de superação. De superação. Mas na verdade a história é bom a gente falar sobre a origem do Rambo, na verdade, né? A origem do Rambo veio de um livro, né? Do livro do David Morrell, que é um canadense. O David Morrell era um professor de línguas, de língua inglesa, numa faculdade que eu tinha notado aqui. Iowa, não é a faculdade, é no estado, né? E daí ele o que ele fazia? Ele em 71, 72 a galera começava a vir da guerra, os jovens, né? E ele via que eles não respeitavam ele, sabe? Tipo, não respeitavam ordem, sabe? Eles vieram totalmente traumatizados, né? Ele começou, depois a aula, começou a pensar, o que se passava no Vietnã? O que tá acontecendo, né? Daí eles começaram a dizer que, cara, tu ficava aqui dando aulinha e eu tava lutando por ti, sabe? Tipo, ele começou a ter esse tipo de feedback dessa gurizada. Daí ele começou, cara, isso dá um livro, né? Eu vou criar a história de um cara, um cavaleiro errante que veio e não soube se inserir na sociedade. Isso bem antes até dos grandes clássicos, né? Franco Atirador, Apocalipse Now, o próprio aquele Amargo Regresso, que são filmes que contam essa volta... Taxi Driver também tem isso aí, né? Só que daí ele fez em 72 esse livro, né? E achou, e nessa experiência pessoal dele com esses ex-veteranos veteranos de 26 anos, né? E tal, só que os caras iam pra faculdade e não gostavam de ordem, estavam perturbados, brigavam por qualquer coisa, sabe? Daí ele criou esse personagem. E tanto é que no livro, uma outra curiosidade do livro que ele não tem nome, o nome dele é só Rambo, né? Não é John Rambo. John Rambo foi o Stallone que quis humanizar o personagem. Era só Rambo. E tem três curiosidades também sobre o que significa Rambo, né? Primeiro, eu acho que pode ser uma homenagem pro Rambo, pro francês. E também existia uma maçã que o Morrell, que o ator gostava, que era Rambo, que também é maçã verde, que tem lá no Canadá. E também tem uma outra que é uma expressão japonesa, que é chamada Rambo, que também... Só que ele nunca soube explicar, ele sempre deixou nas entrevistas dele, assim, tipo, esses três termos, né? Rambo, cinema de peso é cultura, né? Cinema de peso é cultura. Ele pegou esses três, até eu acho que a palavra do japonesa seria, já que eu botei aqui, áspero, rude. Rambo, sim, sabe? Rambo. Por que tu escolheu esse filme pra gente falar? Pois é, Casal. Tu viu no cinema esse filme? Eu vi no cinema esse filme. Final de 82, graças a uma dica de um primo meu. Na verdade, eu acho que eu vi em 83, eu já tinha... Antigamente,
há 40 Ele anos, os passava filmes um ano engatado, né? faziam carreiras longas, né? Então eu não me considerava sequer um cinéfilo, eu considerava alguém assim abaixo de cinéfilo. Ele estreou no Brasil no final de dezembro de 1982. Exatamente. Então eu devo ter visto em fevereiro de 83. Eu vi em 85. No cinema? No cinema, porque, como eu já falei em outras já te Claro, dou a palavra. Tinha aquele costume, né? Os cinemas, quando, por exemplo, eu tô fazendo com o Avatar agora, né? Quando ia ser. Eles puxam os de trás. Isso. Aí isso é o Rambo 2, em 85. Pra esquentar a memória. Pra esquentar a memória, como na época não tinha. Eles faziam algo parecido com um programa. Isso, Aí um esquenta. Isso, aí no Imperial, em 85, eles fizeram uma semana de Rambo 1 pra depois estrear o Rambo 2. Né? Eu levei meus filhos pra ver mais uma partezinha pra ver o Avatar agora e relembrei, né? Exato. E eles não tinham visto ainda, eles não tinham idade, mas continua. Pois eu estava não foi nem no Rio Grande do Sul, eu estava no Paraná, visitando, né? Durante as férias a gente costumava visitar muito esses parentes. E esse primo distante, que é distante lá na explicação do parentesco, mas muito próximo em pensamentos, com grandes conversas, o Carlos Frederico disse: olha, esse filme é de esquerda. Por quê? Porque ele começou a provocar. E aí, tá vendo bastante filme? E eu não dizia, mais ou menos. Mas tu não era um cinéfilo assim. Não era um cinéfilo daqueles de prever o que eu ia ver e estabelecer. Viu que tava dando cinema, se dava. Assim. Se dava, né? Era muito assim. Deu na vontade na hora, eu ia ver. Sim. E aí o Carlos Frederico disse assim, e aí, tu foi ver o Stallone no Rambo? E eu, que isso, meu. O Stallone é um cara especializado em fazer papel de Stallone. Sim. Eu até depois descobri ele em Fist, em Lords e Flatbush, e assim por diante vi, Ele viu que ele era um mongoleiro também, né? Ele viu que era um mongoleiro. Graças ao John Wilson, né? Mas em resumo, eu ainda era aquele cara bem preconceituoso. Sim. E o Carlos Frederico deu aquelas inticadas, né? E eu sempre respeitei as opiniões dele. E ele ainda me disse, é um filme de esquerda. Eu, quê? Um filme americano de esquerda? Eu ainda não tinha guerra, né? aquela coisa da Vinhas da Ira, e, enfim. Sim. Eu estava começando ali. Vinhas da Ira, maravilhoso. E aí eu fui ver no outro dia. Eu assisti, foi no Baltimore, depois. Veio para Porto Alegre, assistiu. Em Porto Alegre. Paraná passou e tal coisa. Baltimore. Porque aí nunca teve uma oportunidade, tinha que ir na festa da tia tal, depois da festa da tia tal. Tem, né? Não ia reclamar de festa, né? Não, com certeza. Mas voltando, ainda estava em cartaz, disse, vou ver. Ficou muito tempo em cartaz. Ficou muito tempo em cartaz. Era o tempo que faziam as tais carreiras. E aí eu fui num Baltimore, praticamente, sessão das duas, praticamente sozinho. E eu assisti um filme e disse, cara, o Brutamonte tem coração, o Brutamonte tem nuance, o Brutamonte tem um cérebro por trás dele. Essa lição que me deu foi a Kátia Suma, quando eu trabalhava na Ipanema. Porque gurizão, né? Eu só vou ver o filme francês, filme italiano, né? E aí estreou um filme de Stallone e eu era redator de Ipanema, eu fiz um texto lá, imagina o pau de Stallone, né? E a Kátia Suma, só acho que ele não estava perto, né? E a Kátia Suma pegou e me chamou, né? Chico, tu já viu os trabalhos dele, tu já viu... o que ele faz, todo o projeto dele. E eu, não, então tu não pode chamar ele de Brutamontes, de um troglodita, né? Sim, que é o que todo mundo chamava. Aí eu fui atrás da história do cara e... Opa! Desculpa a palavra, puta que pariu, né? A gente começou aí começa a respeitar o trabalho da pessoa, né? Respeitar a pessoa, isso aí. Tu pode gostar ou não, mas respeitar o trabalho da pessoa, né? O cara que é roteirista, já tinha ganhado o Oscar. Chico, eu começo a compreender que
a gente tem muitos caminhos através do qual a gente pode crescer como ser humano. Um dos caminhos, e foi um dos caminhos principais, para minha vida, foi o cinema. Sim. Eu saí de um momento em que eu rotulava tudo da maneira mais simples e rápida possível, já dava notas para as pessoas e seguia o meu caminho como se eu fosse um juiz do mundo. Era aquele momento há 40 anos atrás, eu estava com 17, 18, eu sabia de tudo. E aí, graças ao cinema, eu comecei a entender e a lidar com o não saber. Que é bom não saber, que é bom não ter certeza, que é bom ter julgamento, sim, mas desde que eles sejam parciais. Né? O Carlos Frederico foi uma pessoa muito importante. Isso é legal, esse primo, ele faleceu em 89 num acidente de trânsito, mas eu obviamente jamais esqueci dele. De alguma forma, a minha maneira de criticar um filme ou de ver um filme tem muito dele. Né? E a gente mais ou menos regulava de idade e eu gostava de ir muito a Curitiba, Paraná, principalmente por ele, então, né? A gente, vamos conversar, vamos isso, vamos aquilo. Eu, Casanova, então foi um First Blood, pra ti uma provocação, então talvez o Rambo foi que te provocou pra tu gostar de cinema e mudar de vida, talvez? Eu diria assim, que uma série de filmes mas ali ele é um dos... que começaram, né, talvez eu com 10, 12 anos de idade, 12 anos lá por 77, na pré-adolescência, e pegando todo um período que vai até os 25 anos ali em 90, passando o ano de 89, principalmente o ano de 89 foi muito rico, né? De Indiana Jones, a Caça-Fantasmas, a Batman, muito enfim, bons, né? Ali eu comecei, foi assim um longo e acumulativo processo, do qual eu acho um ponto importante foi o Rambo Programado para Matar. Né? Porque todo mundo que falava comigo, é desse filme de troglodita de direita aí, bem tipo Reagan, né, na política. Não, e aí tu vai ver o filme, é exatamente o oposto, é uma grande crítica àquela era que estava se formando e que se estabeleceu e nós sofremos consequências até hoje. O Rambo é um personagem que chega numa cidadezinha e foi visitar um ex-companheiro dele de Vietnã. E tem outros filmes também, Nascido para 4 de Julho. Também. Gosto muito disso. Forrest Gump, né? Que é de 90. Nascido para 4 de Julho é 89. Aí o Rambo, assim, ele vai visitar e ele chega na cidade, descobre que o companheiro dele morreu, o companheiro dele. Uma partezinha pra ti. Claro. É o único momento que ele tem um rosto sereno no filme. Ele tá feliz, né? Ele tá feliz, ele tá descendo aquela colina, perto ali naquela paisagem do Canadá, né? A única momento que ele tá sereno. Ele tá feliz, Mas sabe o que me lembra essa parte quando ele chega na casa e tá a mãe do... Me lembra o Forrest Gump chegando pra conhecer a mãe do Bubba. Pode ser. Mas a tristeza daquela mulher, né? Porque parece que o amigo se matou, né? Não, aquele câncer por causa do napalm. Ele tem câncer do napalm. Por causa das laranjas, a gente laranja é napalm. Aí ele... E a mulher não força nem dava pra ele, né? Disse que ela chegou a carregar no colo porque ele tão fraquinho que ele ficou a chegar... Pensa bem num soldado. Aí ele pega e tira as costas e vai embora. Aí ele tá com fome, né? Então, teoricamente, isso seria o fim da história. Só deixa eu contar uma história pra vocês. vocês. Se ele não vivesse numa América opressora. Uma curiosidade pra vocês, vocês imaginariam, eu sei que eu gosto de ver essas brincadeiras, o Steve McQueen, o Robert De Niro, o Clint Eastwood como Rambo, foram umas tentativas, né? Essa é uma especialidade do Lauro, ele porque sempre vê os caras o filme em 72 foi comprado já aos direitos, em 72. E que o cara lançou, já virou best-seller, o livro e já foi comprado. Foi chamado o diretor, o Richard Brooks, ia fazer o filme. Só que tentaram fazer milhões de roteiros, um que os dois iam morrer, o xerife e o Rambo iam morrer, outro que, sei lá, o Troutman ia matar o Rambo e tal. E daí não dava nada certo, eles passaram para outro estúdio, daí pensaram em botar o Robert De Niro, que estava em voga em 76, 77, porque na verdade demorou 10 anos para filmar esse livro, né?
Daí o De Niro também não pegou, daí só que quem salvou o Rambo foi dois caras, um libanês e um polonês, que é o Andrzej Wajda, que é um produtor, e o Mário Kassar. 2 produtores que compraram, chegaram, nós vamos filmar. Eles eram donos da Canon? Não, Canon são outros caras, os israelenses, aqueles Goblins e tal. Esses 2 caras conheceram o Stallone no Fuga para a Vitória, que eles produziram o filme do John Huston, né? E eles acharam muito legal, gostaram do Stallone, tipo, esse cara é legal. Ali, ele é forte, ele é um bom ator e tal. Daí eles pensaram, e quem vai ser o diretor? Eles pensaram no Ted Kotcheff. O Ted Kotcheff, só fazendo uma análise dele anterior, ele tem um filme que é maravilhoso, não sei se vocês já viram, que é Pelos Caminhos do Inferno. O filme se passa na Austrália. Pra mim, um dos filmes mais fortes que eu vi em toda a minha vida. Que eles mostram, é um professor que tem que dar aula naqueles Outback, naqueles desertos australianos, filme de 71. E ele acaba, ele tem que passar o ano inteiro dando aula lá pra ganhar o salário. E, mas não tem nada a fazer. Daí no final ele volta pra cidade, que seria pra Sydney, que é longe pra Buda, onde é. Só que ele acaba numa cidade que assim, que é meio ramo o negócio, uma cidade que tem um xerife que é xarope, os caras bebem o filme inteiro, eles matam um canguru, segundo a lenda eles mataram um canguru de verdade no filme, né? Eles estupram mulheres, é um dos filmes mais fortes que eu vi em toda a minha vida. 1971, Pelos Caminhos do Inferno, não lembro o nome do título em inglês, né? É um filme que eles chamam que é Exploitation, aqueles filmes que eles faziam na Austrália nos anos 70, né? Daí depois ele fez um filme que adivinha Quem Vem Para Roubar, que é o que virou As Loucuras de Dick Jane depois, né? E também, isso que é uma novidade, o Ted Scott é o diretor de Um Morto Muito Louco. Olha só. Mas, cara, que interessante que o Paulo falou agora. E o filme acaba ali, né? Ele foi visitar o amigo dele, não deu, o filme acaba. O filme acabaria ali num mundo normal, tranquilo, em que ele ia voltar não houvesse uma estrutura de opressão. Ele era um andarilho, né? E aquela velha história, quando tem uma estrutura de opressão e ela não tem a quem oprimir, ela procura alguém para oprimir. E o Brian Dennehy tá excelente, né? E tá excelente. Eu tenho ódio até hoje dele. O opressor. Aí o Rambo, o Stallone vai caminhando, entra na cidadezinha pra tomar um café. O xerife Tisley. E aí o xerife olha. Acho que ele é um hippie andarilho, vagabundo. Isso, é hippie, né? Ele até comenta assim, você com essa bandeira, né? Engraçado, né? A bandeira, pra muitos, é uma questão de nacionalismo, né? Mas pra aquele estereótipo não era. Era questão de jornalismo provocador. Né? E assim, e o mínimo, por exemplo, o cabelo, na época dos anos 70, anos 80, o cabelo um pouquinho abaixo do pescoço. Era cabeludo. Queria tumultuar a coisa, né? Tanto que. Era mais bastante interior, né? Tanto que os hippies, o pessoal do rock, usa cabelo comprido porque é pra mostrar. Contestação, né? Contra a cultura, mostrar ou que não estão felizes com a situação, né? Vigente. E aí o Stallone, o cara chega, não, tu vai sair da cidade, só que ele não dá motivo nenhum, o Stallone tá lá. Ele tá exercendo o poder. O Brian tá exercendo. Mas vocês notam que o Stallone, quando ele chega o delegado chega nele, ele quase não fala, né? Não fala. Ele fica quieto e o cara começa a descarregar. Quando ele fala, o cara. Quem fala sou eu, né? Ele começa a dar uma retrucada. Quem fala sou eu. Ele bota ele dentro do carro, né? E ele manda pra batalha. Só uma curiosidade: o filme foi gravado no Canadá também, né? Na Colômbia Britânica. E a cidade fictícia do filme é Hope, né? Que seria Washington. Hope e Esperança. Essa cidade seria no. Já que é Washington, né? Não na capital, no estado, né? Isso, é Seattle. É quase Canadá. Hope é meio que nem Springfield. Milhões. E o Canadá tem também. E tem uma Hope por estado. Seattle é norte dos Estados Unidos, né? Seria, né? Também ele quer ir pra Portland depois, né? Vancouver. É o fim do mundo. O fim do mundo. Ele só foi lá e pra encontrar o amigo. Diz que a filmagem era menos 5 graus, né? Eles sofreram horrores. É menos 5 e não era normal estar tão frio naquela época que eles gravaram. Já tava muito frio. Uma boa observação que, se eu não me engano, o único sol que teve também foi aquele começo, né? Quando ele caminha naquela... Depois é aquela que é chuva. Depois é só nublado. Eu acho que intencionalmente carrega a luz do filme, né? Dizem que o Ted Kotcheff e o Rambo quase se pegaram no pau no filme. Porque o Rambo tem aquela cena que o cara começa a dar nas costas dele, quando ele tá na delegacia, e ele fez umas 6 vezes. Daí o Stallone, você viu no documentário, o Stallone chegou pra ele,
Cara, quantas vezes tu quer que eu apanhe, né, assim, porque eu sou forte, mas eu não tô aguentando mais. Ele falou, quem manda aqui sou eu. Até o Ted Koch chegou assim, deu um lado meio detetive dele, chegou, Ele disse que foram pra cima e disse que o Dave Caruso e os caras tiveram que segurar o Stallone pra não bater no Será que o Kotcheff, Kotcheff não fez isso exatamente? Talvez pra provocar, né? Claro, também, Uma expressão É. do tipo, lembra dessa expressão aí? Pode ser. É a função do diretor, né? O diretor tem que... Eu sempre conto... Diretores geralmente não são boas pessoas. Ladrão de bicicletas, né? Sim, a cena do cigarro, né? Cena de cigarro, né? Vitória de Sica, né? Vitória de Sica. Sempre tem problema disso, né? Que provocou o Ele fez o gurizinho chorar, né? Conseguiu chorar. Né? O diretor tem aquela coisa, né? Tortura pro cara tirar o melhor dele, né? Hoje em dia tá dominado, a mulher também, dominado, né, cara? Na hora da porta, foi torturada. E aquele cara que quando ele foge da delegacia, ele dá um cotovelaço nele, ele quebrou o nariz do cara, de verdade. Quebrou uma Mas cara, ele passou o filme real inteiro, aquilo, ele velho. quebrou o nariz do cara sem querer do ator. Ele passa o filme inteiro com a coisa porque tá com o nariz quebrado, né? O Stallone disse que pediu 1000 perdões pra ele depois daquela entrevista dele falando, né? Mas é que eu fiquei empolgado com a cena, que eu dei um rapa no cara e pá! E deu e quebrou o nariz do cara, né? O Stallone acaba preso, vai pra delegacia, torturado, né? Torturado, tortura. Sim, tortura total. E, tipo, e sem sentido, né? Porque ele começa a... Só que ali ele começa a despertar os traumas dele, né? Sim, ele vê naquela faca o vietnamita na frente dele, né? Ele vê naquelas grades a prisão, que ele passou a jogar ratos nele, né? E começa a explicar toda aquela geração, em primeiro lugar, sendo maltratada. Sim. Perdida, né? Não tendo um final a história, né? Normalmente, assim, eu vou puxar essa ideia do triunfo romano. Por que existe o triunfo romano? Por que existia, né? É claro que a Guerra do Vietnã está longe, Sim, claro. a não ser alguns fanáticos, de ser um triunfo americano. Sim, Tudo bem. Sim. Mas a ideia de ter uma cerimônia que encerre com honra para uma determinada pessoa é fundamental para a psique. No tempo do triunfo romano, e claro, havia uma vitória, uma conquista, aí se fazia, o povo de Roma honrava não só os líderes, mas também todos os soldados. Sim. De algum modo, esse soldado ia ser mandado para centenas de quilômetros longe de Roma, ia ficar cercado de bárbaro durante a vida inteira, o resto da vida. E ele, naquela, digamos, sentinela na noite, ele lembrava, eu participei de um triunfo, as pessoas gostam de mim. Sim, ele dá uma sensação de superioridade. Vale a pena ficar aqui nessa noite, na Dácia, não sei o quê. Isso faltou. Não digo um triunfo, porque não foi um triunfo, mas a ideia de acolher esse pessoal e encerrar essa história com alguma honra, de eles poderem dizer, demos o nosso máximo, somos acolhidos. E não, eles eram, naquele primeiro momento... Mas o americano honra mais o corpo que chegou do que o vivo, cara. Não, mas é que tem mais porque hoje mudou. Porque a opinião pública americana, né? Ela tem a época o Vietnã foi bem na época do Flower Power. Ela mudou, né? O verão do amor, da São Francisco, e daqui a pouco as pessoas começam, não querem guerra, né? É aquela famosa frase que o Rambo fala até no discurso final dele, que a gente tá... Mas aconteceu com todo mundo, né? Quando o cara foi pra guerra em 66, os Estados Unidos era uma coisa. E quando ele voltou em 72, vamos supor, era outra, porque na verdade quando ele falou, toda a opinião pública, a juventude era toda contra. O Ali não quis ir pro exército, o Muhammad Ali não quis ir pro exército, pra mim um dos maiores símbolos americanos, ele peitou, né? Ele perdeu o título por 3 anos, né? E por preconceito e pura segregação, aquilo ali, né? Total, né? Eu vou te dizer, quantos esportistas brasileiros sariam a mesma coisa. No filme, o Rambo fala, né? Ele fala o comandante dele, né? Ele chega, eu chego dentro do avião, e eu vi aquela multidão, penso, você é ovacionado. Sim, eles achavam que eram heróis, e não eram. Os caras começaram a matadores de crianças, bebês. Isso, começaram a xingar. Chamar de matador de bebê, né? E outra frase que é ótima no filme, que ele fala assim, a gente já atropelou o discurso final, que ele fala assim, tipo que quando eu estava na guerra, eu operava equipamentos de $1 milhão, aqui não consigo vaga para manobrista de carro. Era exatamente o que a volta do cara. Lá o cara pegava um tanque, um avião. Havia uma dissonância entre alguém que era de uma capacidade enorme,
técnica de tal e agora, o que eu faço? Sim, o que é? Sim, não posso fazer nada. Ele não teve uma estrutura psicológica, né? Eles voltavam felizes, saíam do hospital e vão pra casa, né? Eu diria que hoje os americanos souberam respeitar e recuperar e fazer um acolhimento. Não, sim, mas naquela época não tinha, né? Naquela época não mas tinha. Mas acho que na Segunda Guerra não teve isso também, né? Na Segunda Guerra eles ganharam, né? Claro. Acho que a moral do soldado era outra, eu acho né? que voltou um pouco esse sentimento de frustração com essa volta do Afeganistão, que não teve nada. Não teve resultado. Mas houve um acolhimento. Até porque também, hoje em dia, também naquela época, a psiquiatria, hoje você trabalha mais de guerra. No final da Segunda Guerra, houve uma lei muito interessante, eles chamam de Act, né? O GI Act. Então, os GIs eram os infantes americanos que voltavam da guerra e eles davam uma bolsa para qualquer um que, tendo lutado na Segunda Guerra Mundial, pudesse ter o seu curso superior. Isso causou uma mudança incrível na perspectiva, né? Na sociedade americana, criando uma classe média. Sim, os anos 50 foi o ápice. Foi a década americana, né? A década americana. Na década de Eisenhower, tu tinha praticamente os Estados Unidos tinham metade da produção mundial. E tudo tinha. Hoje é 20, entre 25 segregação, mas tudo bem, mas... Não, digo, mas pro branco de classe média era um dos chavões do Lauro aqui é voltando. Voltando pro filme, né? É só uma outra curiosidade do Dave Caruso, que é um ator que participa do filme, bem novinho, ficou famoso, né? O Ruivo, né? Eu tava falando pro Chico, antes de a gente vir pra cá, que também tem aquela cena que o Rambo se desencilia de um monte de caras da delegacia. Ele não tava gostando do que tava acontecendo. E daí, o Dave Caruso, e tinha um cara que sempre que no set de filmagem, eles chamaram o Mariner, né? Tipo um fuzileiro que ficava dando dicas pro Stallone trabalhar o papel do Boina Verde, né? Daí chegou assim, daí o Dave Caruso provocou esse Mariner, chegou, me dá quanto, fulano? Isso aí é balela, só no filme, né? O cara vai chegar e vai ter 4 policiais e vai conseguir encilhar o Mariner. Balela, vem mais 3, 4. Daí, vamos fazer. Mas pode vir. Daí, assim, ele chegou, olhou pro lado, cara, ele derrubou os 4, cara. Daí disse que ele chegou e ficou com o braço do Dave Caruso. Quer que eu quebre aqui ou ali dele? Não, era mentira, ele falou, né? Cara, ele chegou pros os caras eram máquinas, os caras eram máquinas. Sim. O Rambo era pra ser uma máquina de morte que programado pra matar. O Trautmann antigamente falava que ele era uma máquina, né? Como é que a outra frase clássica do filme, vou chamar 200 caras pra pegar ele e falou, tá, então pegue 200 sacos de mortos. O Trautmann. A cena clássica da SBT dava propaganda, lembra dizer, então, se prepare os sacos de Não, a cara do Trautmann e tal, porque o Trautmann nunca gostou que ele realmente gostava, né? Tu começa a ver ali todo o poderio americano incorporado no Stallone. E ele tinha toda a estratégia, as defesas, as armadilhas. Torturaram ele conseguiu se desvencilhar dos caras, conseguiu pegar a faca dele, pegar uma moto do louquinho que tava andando e fugir pro ambiente dele. Ele fugiu pra floresta. Daí o jogo... E outro detalhe, o Stallone, o roteiro é a 6 mãos, né? O Stallone foi um dos que ajudou a fazer o roteiro, isso que eles fazem quase diariamente, né? E o Stallone chegou, em primeiro lugar, nós vamos humanizar o Rambo, que vai ser John Rambo, botar o nome de um ser humano, não só Rambo, né? Só uma coisa e outra coisa. Eu não vou matar ninguém no filme. Ele não queria. Ele queria criar um herói, né? Ele não queria. Se ele matasse um civil, é feio matar um civil, né? E daí, você quer. Tá, eu vou mutilar eles. A capacidade de controle dele. Exatamente. De como derrotar. Mas foi a ideia do Stallone, que nós não vamos matar ninguém no filme. O Stallone. Tanto é que a única morte que acontece é um acidente. Acidente, né? Aquele cara que era doente. Não, defesa. Ele tava se defendendo pra não morrer naquele momento. E é um policial sádico, né? Sim, que queria matar de qualquer jeito. A gente gostou muito quando ele caiu. Ele tirou o cinto, ele só tirou porque ele tirou o cinto. Porque ele tava com o cinto, não ia cair, só ele tirou o cinto. Ele queria ele queria chegar o cara. Certo, E aquela cena é muito bem feita, né? Aquela cena que ele tá no penhasco, né? Segurando, e foi toda filmada. Aí começa, tem countdown, né? Countdown bodies, né?
Porque no primeiro Rambo é uma morte só, e é acidental. Sim, mas como falar que era E outro de- filme. depois- Era outro filme, né? E depois a franquia foi indo. Vamos Ele olhar, é o muito Rambo é um interessante filme de arte, quase, né? que Hoje em dia, né? esse filme ele é quase que, não digo esquecido, mas escondido, porque nos anos que se passam entre First Blood e Rambo A Missão 2, né? 2, A Missão, que eu assisti também, eu assisti no Cinema Hits. Eu do Imperial. Olha a memória, eu tu tá era batendo a criança, memória meu contigo. Eu matei uma aula Meu irmão me de- contou porque não podia, tinha 6 anos. Né? matemática e estatística do curso de administração de empresas. Eu fazia muita questão de aprender estatística, né? E eu entrei no Cinema Hits e a pessoa disse, olha, só tem um espaço lá na frente. Mentirosa. O cinema todo estava ocupado. Eu tive que sentar Rambo 2? no Rambo 2 na Lateral no na gargarejo. lateral. O Rambo 2 era um fenômeno. Foi um É fenômeno, muito mais foi até uma que um... loucura, assim, de No Brasil, né? não Principalmente. sei o que mais, e isso e aquilo, o pessoal ia ver porque tinha que ver o Stallone. O Stallone era tudo. Então, Né? E aí, quase assim. Aí o Casanova no pós, no Rambo 2, ele encabeçou 4 filmes maravilhosos de ação, né? Que era o Rocky 4, o Rambo 2, A Missão, o Falcão, Campeão dos Campeões e o Stallone Cobra. Cobra, E 4 filmes que fantástico. botaram todos os cinema. Over the Top, Mas daí era Falcão, tipo, hein? era o americano diferente daquele Rambo que nós estamos voltando, né? aí houve claramente uma opção pelo mercado, É. fazer o espetáculo que o público queria. Foram muito bem sucedidos Over the Top. todos os filmes em termos comerciais, mas é interessante ver que essa foi como é que fizeram essa mudança de um personagem reflexivo até, Sim. né, cheio de questionamentos e não sei o quê, para um ícone dos anos Reagan, de crítico do Reagan para ícone em 3 anos. Mas sabe que O que houve ali no meio? Assim, ó, nós estamos na época do reaganismo, né? De 88 até 92, né? Porque o Reagan, o Reagan deixou seu sucessor, que foi o Bush, né? Sim. George Bush pai, né? O Bush pai. É. O Reagan foi de 80, 88, Bush pai. De 88 a 92, 92. quando assumiu o Clinton, né? Foi uma época muito forte, né? Que o americano foi uma... O americano tinha uma crise econômica, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam lutando contra os soviéticos. Era a época da Guerra das Estrelas, né? Guerra das Estrelas, né? E precisavam criar heróis, né? Sim. Precisavam criar heróis, lutassem pelo país, né? O patriotismo, né? Era muito forte. O Reagan sempre foi muito... Desde a época de ator em Hollywood, depois ele foi do Sindicato dos Atores, governador da Califórnia. Governador da Califórnia, né? Sempre foi muito patriota, né? Sempre foi Quem ia muito... imaginar que ele ia ser presidente dos Estados Unidos, só quando é a piada de Volta pro Futuro, né? Vai dizer que o Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos, o cara chega em 55, né? Isso. E aí é necessário isso aí, é necessário ter essa guinada, né? E muitos, os atores, como nos anos 50, os atores eram cooptados, né? Também, né? Para o sistema, até para a década... Eram cooptados. Tudo bem, tu pode pensar como esquerdista. O marcatismo foi nessa época? Foi assim, os anos 50, anos 50. Nos anos 50, né? Joseph McCarthy, né? E J. Parnell Thomas, que era uma inquisição. era ainda né? mais perigoso e menos famoso. Era Era o Torquemada, né? representante, Isso, era E o deputado federal. Ele fazia as investigações por fora, né? O McCarthy era mais midiático, né? E aí os americanos, os anos 80, né, teve essa guinada, né? Essa guinada patriótica, né? E o Stallone, né, se rendeu a isso. Mas né? sabe que... E aí o personagem ele vira de um hippie. no outsider. Outsider, né? Outsider, né? É. Para um cara que vai combater no Afeganistão, Mas sabe... vai voltar pro Vietnã, né? Outro. Vai fazer um filme em homenagem aos Mujahedin. Isso, outro. Cara, Os você se americanos. precipitou. Os americanos erraram muito isso. Outro verdade, né, cara? ator também,
Que agora, como é que é o... Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Não, o... Mel Gibson. Braddock, Chuck Norris. Esse é clássico. Mas Chuck Norris também é outro. Dolph Lundgren. Mas desse é Michael Dudikoff também, quer dizer, americano. Eles abraçaram a causa direitista, né? Ou seja, tu tá me dizendo que o filme de ação americano dos anos 80 surgiu com era um filme político. Sim. Conan é os anos Reagan escrito, né? Também, o Conan também. Tem na Não, o Schwarzenegger é do Partido Republicano, né? Sim, chegou a ser governador da Califórnia, Califórnia. como o Reagan. Como o próprio Só Reagan. que o Schwarzenegger nunca pôde ser presidente porque ele não era americano nada, né? Porque é austríaco, né? Austríaco, Mas sabe que, voltando à questão cinematográfica, revendo o Rambo e lendo sobre ele, eu tenho uma teoria assim aqui. O Rambo quando nós falando desse negócio de ruptura, o Rambo representa aquela nova, o fim daquela nova Hollywood. O que é nova Hollywood, mais ou menos? Foi aqueles diretores de 67 em diante, do Bonnie Clyde, até final dos anos 70, 80, que revolucionaram o cinema americano nos anos 70. Tiraram aquele cinema bobinho, que era o cinema americano dos anos 60, e fizeram, daí veio Martin Scorsese, o Peter Bogdanovich, né? O George Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, Hal Ashby, Paul Mazursky, toda aquela turma. O que era o cinema? E alguém chamado John Milius. John Milius também, mas é que ele é o direitista da brincadeira, né? Só que o que era essa nova Hollywood? Ela representava aquele Estados Unidos amargo, Estados Unidos pessimista, até aquele filme tipo o Bob Raffleson também, que é aquele Cada Um Vive Como Quer, com o Jack Nixon, que é um filme muito triste. É assim, tipo, o Sem no Ninho, o Milos Forman entrou um pouco nessa jogada também. De alguma forma é a novela vaga americana. E ali, pra mim, a melhor época do cinema americano, todos os filmes são excelentes. Como eu te falei, às vezes eu não troco um filme da Netflix pra assistir um filme dos anos 70 americano, que é norte-americano, porque são maravilhosos, estadunidenses, né, como gosto de falar. Eu ainda falo norte-americano. Eu aprendi no colégio assim, fazer o quê? Mas assim, eu acho que a ruptura foi essa. Mexicanos são norte-americanos. Sim, assim, mas é uma... Canadenses norte-americanos. É uma coisa. Só que eu acho que representou a ruptura. O que aconteceu? Tipo, o Rambo 1 é um filme da nova Hollywood. É um filme ainda pessimista, sombrio, com um herói perseguido e um cara que desabafa, um homem que chora, um soldado que chora. Tanto aquele discurso final é emocionante, bem ou mal. Tu vê aquele troglodita que passou 1h30 de filme apanhando, tentando todo mundo e tentando se defender a ele mesmo e não entendendo o que está passando na cabeça dele. Era um filme da nova Hollywood que já estava acabando, né? Sim. Que já estava sendo... Só que aconteceu? Só que o Rambo, casualmente, ele abriu a caixa de Pandora pra essa direita. Pegou... Foi filme de ação perfeito, cara. Daí que aconteceu? Tipo, o Stallone... Porque Rock era filme de lutador, né? Daí o que aconteceu? Daí os caras pensaram, cara, a gente pode fazer filmes... É um típico filme dos anos 70. Só que a gente pode fazer um filme com o mesmo protótipo da máquina americana, só que pro lado da direita. Daí surgiu quem? O Braddock, com o Chuck Norris, né? Nossa. Daí milhões de cópias, aí o Rambo mesmo, o Rambo 2 já foi um filme. Daí o próprio Rock. Bruce Willis, Schwarzenegger, Rock 4, todos esses filmes... O Rock luta contra o Drago? Sim, que é Rock 4, É melhor um americano brigando com dois países, milhões de russos. Daí o Cabeça Manchá foi não sei quem, um dos Gorbachev, né? Começa seria um com palmas de moral. Mas só que, tipo, exatamente, eu acho que o Rambo teve esse lado bom, que foi um filme, é um filme velho para 82, só que ao mesmo tempo ele abriu toda a direita, virou um filme para os brucutus da direita. Eu tenho uma tese, o cinema brucutu americano dos anos 80. É o cinema brucutu, né? Que é o Chuck Norris, Charles Bronson mesmo, né? Pega o Desejo de Matar 1, era um filme legal. O Desejo de Matar 3 era uma justiça pela próprias mãos. É muito engraçado tu ver aquilo ali. Só que na verdade não tinha sentido nenhum, cara, jogar uma bazuca no meio de um bairro negro de Nova York. Mas não, é que daqui a pouco... É engraçado pra assistir pra dar risada, né? Falou bem, o Charles Bronson, ele começa indo em vingança do cara que estuprou a mulher dele e a filha. Não, primeiro tudo bem, daí vem aquela coisa do desejo, né, da vingança. E daqui a pouco começa... Daqui a pouco ele tá atacando mexicanos, negros. Sim. Né? Toda aquela coisa. Não, e o primeiro filme E a coisa se torna ela mesma, ela se retroalimenta. Infelizmente. Mas voltando pro Rambo. Rambo. Mas só acabando isso aqui. Eu acho que o Rambo 1, ele consegue acabar
ele consegue acabar com a nova Hollywood ali. Eu acho que daí surge o cinema brucutu americano de direita reganista, né? Sobre a nova Hollywood, a gente do Clube de Cinema está fazendo esse ano, ainda esse mês, a gente sempre, a segunda, terça-feira de cada mês, a gente bota um filme, né? Vai até dezembro, sempre com a entrada franca, 19 horas, sempre tem um título, né? Que vai desde Apocalipse Now a Muito Além do Jardim, a Ensina-me a Viver, enfim. Sim. Todos os... Ensina-me a Viver, né? ver no E cinema. eu digo, Nunca vi. a gente estava meio que discutindo se essa Hollywood dos anos 70, ela não começou em 67 com Bonnie e Clyde, ou 69 com Easy Rider, e foi até pelo menos 82 com Rambo 1, com ET. ET, talvez. Por quê? Porque os estúdios de Hollywood cederam o poder para essa nova onda de diretores, exatamente porque eles tinham perdido o pulso das novas audiências. E claro, foi um sucesso atrás do outro, né? Um grande filme. Claro, que negócio os blockbusters dos Lucas. Quando chegou em 82, um filme de ação já tinha uma fórmula, né? Com Rambo, né? Com Rambo 1. Outros tipos de filme, como ET, drama, se eu preferir, os estúdios retomaram o poder. Inclusive aconteceu deles destruírem a carreira, e logo depois ele faleceu, de Hal Ashby. Eu adoro aquele diretor. Né? Um grande diretor que foi mas também destruído. Mas se autodestruiu também. Claro. Nesse tango dançam dois, né? É preciso dois para dançar o tango. Eu acho que se autodestruiu. Mas em resumo, o ano de 82 também marca o período em que os estúdios tomam conta e começam a criar a fórmula, né? Por exemplo, do blockbuster. Tava dando dinheiro, né? Retomaram o pulso. E também começaram a cortar. Durante 15 anos eles tinham perdido o pulso da audiência. Agora eles recuperaram. A coisa, se tu vê aqueles filmes dos anos 70, tu não acredita que hoje em dia eles fariam um filme desse pra ir no cinema, porque o roteiro era totalmente do diretor e do produtor e do roteirista. Era uma liberdade, um Taxi Driver, mas imagina agora, por exemplo, um filme que eu adoro, que hoje eu acho que seria impossível se fazer, o Red. O Red já tem um, né? Com o Reds, com o Warren Beatty, Warren Bates, né? Warren Beatty, Danny Keaton, Jack Nicholson, que fala da Revolução Comunista, Reds, né? Reds. Hoje, imagina, nem pensar. Sem pensar. E o Warren Beatty, ele teve liberdade, né, para contar, né, o livro sobre a ótica do mundo. Já em 72 começa a ver filmes mais adaptados às novas épocas. Gente como a gente. 80. Ordinary People. Começou a aparecer, mas Gandhi. Mas até uma comédia tipo Tootsie, que é de 82 também, é uma comédia legal. Você vai pensar, tipo, ela é uma comédia de erros, assim, mas tinha cara dos anos 70 pra 80 ainda, né? O cara se veste, cara, é uma coisa meio absurda, mas talvez hoje ia ter problemas, né? Sim. E tal, né? Porque um homem se vestir de mulher Sim, e tal. Mas era pra época. Antecedeu uma babá quase perfeita, né? Também, que também daria problemas hoje, né? E a gente se divertiu com esses dois filmes. Filmes maravilhosos. E que eu saiba, ninguém foi influenciado. Ninguém foi influenciado. Ninguém agrediu o homossexual. Voltando pro ramo, né? Outra coisa que é importante é falar do Jerry Goldsmith, né? Que é um dos maiores, maestro e tal. Eles tiveram muita sorte de pegar um cara desse aí. Porque a trilha sonora é muito importante no filme, né? Até naquela cena que ele pega o cara que morre, né? A trilha sonora, ela dá um corte na cara do Rambo, não sei se você lembra. Ele pega o cara e ele treme, né? E o Stallone trabalhou muito bem naquele filme. Ele trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem. Tanto é que até no discurso final dele, que tem com o Troutman, né? Que depois que ele faz aquela briga de caça e o rato com o diretor, com o xerife, né? Que ele destrói um bairro inteiro, né? Quebra. E os dois, aquele discurso final, cara, é um monólogo de primeira. Se ele tivesse tomado um café e comido uma torta de maçã e ido embora. Não teria destruído a cidade inteira. Quer dizer, mas a culpa do Force Blog do dia xerife. E essa ignorância
da esfera de poder tem em muitos filmes. Sim, claro. Dos Estados Unidos, Sim, né, cara? claro. Não, mas o próprio assim. Essa opressão do Biden religa todos, ativa todos os gatilhos Tem uma que o Rambo estava segurando. Tem uma cena que eu falo, né? Você sabe com quem você mexeu, né? Aí todos os policiais na delegacia, e o trabalho falando, olha, você mexeu com o herói de guerra. Os caras, mas ele é herói de guerra. Boina Verde. Ele ganhou Boina Verde, né? Que tem um puta filme com o John Wayne, né? Boina Verde 68. O Chico tá me contando. E aí os caras assim, ó, os caras começam a pensar, mas de repente, tipo, podia, né? Sim, porque a arrogância com que eles entram na selva atrás dele. E aí eles pegam os locais, eles pegam os caras. Polícia de trânsito. Aquele cara que chega. Gente, eu só preciso. Eu tenho meia hora, né, que eu tenho que trabalhar de tarde, né? Não, o cara e tem uma açúcar na mão, né? Mas quando o cara vai ver, o outro tá com estaca-panze no meio da selva, atravessando as pernas dos caras. Mutilando os caras. Os policiais que acho que a única coisa que faziam era tirar os guri bêbados no. É que não tinha que fazer, mas acho pequena. Tem que fazer. Tipo assim, ó. Vamos perseguir o diferente. O diferente, exatamente. Em resumo, eles foram caçar, achando que estavam caçaram o cara errado, né? Pegaram um leão. Foram caçar o leão. Não, mas e o policial fala meio assim, ó, olha, nós não estamos caçando ele. Ele está nos caçando. E voltando ao que o Casanova falou, o filme custou 11 milhões de dólares na época, que era um bom dinheiro. Só que em 3 meses ele já lucrou 50 milhões. E no final de 83 ele já tinha 125 milhões. 125 milhões de euros. Cara, foi um sucesso absurdo. Por isso que daí os estúdios começaram a abrir os olhos e mas, que a grana tava voltando. Aí eu quero. Você sabe que no livro ele morre? Morre. Ele cai ele é baleado e ele cai numa. Eu li o livro, né? Eu li o livro e ele cai numa cova e começa a relembrar a trajetória do personagem, né? Sim. Ele tá numa cova. Ele vai se esvaindo. No meio da floresta. Né? Ele vai se esvaindo e ele morre. Só que o que acontece? O Aaron Stallone pensou, se a gente mata, se a gente segue o livro e o filme faz sucesso. Acaba como é que acaba não sei franquia. O feeling do Stallone, né? Sim. Aí eles falam, não, seguinte, não podemos matar o Rambo. Sim, porque ele já estava intuindo que a qualidade do material iria... Isso é. Rambo foi antes de Rock 2? Foi, acho que Rock 2 foi 80, não foi? Ele começou em no mesmo ano, né? O Rock 2 e o Eye of Rock 2 é 79, Rock 3 é 82. O Eye of the Tiger. Então ele já tava com um ambiente diferente. Ele já era estrela. Ele já era uma estrela, só que ele era uma estrela tecnicamente humilde. Ele não era diziam que ele era um cara chato, era um cara, como eu falei, era um cara de negócios. Ele não era assim, tipo, eu faço o que eu quero, não. Ele queria ganhar dinheiro. Ele discutia. Mas também queria. Defendia com argumentos. O roteiro é de 6 mãos, e o Stallone todo dia, ele chegava, teve cenas que ele não quis fazer. Aquela cena da árvore, ele fez questão de fazer que se quebra todo, sabe, na árvore, sabe? Ele pula na árvore mesmo. Ele sofreu horrores naquela cena, sabe? Ele pega a faca, não, cara, eu acho que não foi. Aquela faca super, né, que tinha tudo, aquela faca virou uma febre. É isso, a faca do Rambo, né? Uma febre mundial. Não tinha fitinha ainda, né? O meu pai tinha aquela faca. Meu pai comprou aquela faca. Ele queria matar o javali, ele matou o javali. Assim, ó, e eu quando eu vi, você tem aquela cena que ele pega e começa a se costurar. Ele matou o pior, e a altura todo mundo tava torcendo. Outra cena que eu sempre, quando eu vejo, eu passo mal. Porque eu tenho fobia de rato, né? O Stallone também sabia que ele foi mordido. E essa daqui que ele tá na mina e tá cercado de ratos, né? Ratazanas, né? E não são gatos, são ratazanas, né? Sim, E ele se esteriliza com pólvora também, né? Não, acho que é no 2 que ele faz. No 2 ou 3. No 2 ou 3 que ele pega. Eu sei que no 4 e 5 eu não me lembro de nada. Ele leva uma flechada, né? É verdade, não é? Na 3 ele já estava muito fantasioso. Já foi horrível. A maior enganação do 3 ele dá um tiro e derruba um helicóptero de ataque soviético gigantesco. Ele sai pilotando um helicóptero, ele sai pilotando. E quando ele caiu da árvore, naquela cena da árvore, ele quebrou uma costela. Sim, cara, tu nota que ele vai batendo muito forte. Ele tá chorando de verdade. Ele, o Jackie Chan e o Tom Cruise que fazem as cenas reais, então. O Jackie Chan se quebrou todo já também. Sim, parece que não tem um osso inteiro. Não, o Jackie Chan tem quando o Jackie Chan, os né? pós-créditos, né? O pós-crédito, ele faz 1000 vezes a cena, né? Ele quebrando pé,
braço. Eu contei assim que o Troutman era pra ser o Kirk Douglas, né? Sim. Kirk Douglas. Só que o Kirk Douglas furou no dia da gravação, eles chamaram o Richard Green vem pra cá fazer o filme que precisa de alguém. Daí eles queriam botar um ponto do lado dele, disse que tinha um cara que fala assim, por isso que ele botou assim a banda do jeito dele. Ele era meio engraçado, assim, o Troutman não parecia assim um oficial. De assim, poucas expressões o ator ali, pelo menos ali. E outra curiosidade, tem um final do filme que eles. Era pra ser 3 horas o filme, cara. Daí eles fizeram uma premiere. E a primeira é a seguinte, o Stallone, tem inclusive no Blu-ray a cena, o Stallone chega pro Troutman e me dá tua arma. Daí o Troutman me mata e o Troutman mata ele. Daí ele cai pra trás e naquela lógica eles estão, né? E aí o Troutman ia matar o Rambo. Daí o Rambo levanta, não podemos. Daí que ele pensa, não podemos matar nesse filme, né? Vai chegar. E tem uma cena gravada que o Rambo ia morrer no filme, né? Sim. Só que daí a galera que viu aquela premiere, meia dúzia de caras, passou o Ted Kotcheff disse que assim, galera, torcendo. Saiu triste, cara, tu não pode matar esse cara, meu. Eles tinham que remontar o filme. A gente investiu remontaram pra 1h30 e saiu. E ele saiu. 1h30, cara. E ele saiu. 1h37. Eu também, eu vi na segunda de novo, tu não pisca, né, cara? Bom, eu vi com o meu filho Thiago, né? Eu vi com o meu filho Thiago, ele adorou, cara. O filme que não é datado, né, cara? Não é datado, cara. Não é datado, cara. Apesar. Tem até uma música também. Existe um arco de personagem. Isso que é interessante. Isso é interessante. Isso que foi o que mais me chocou. Mas, né? Porque eu entrei um cinéfilo, quase cinéfilo, né? Não me considerava cinéfilo. E cheio de preconceitos, principalmente quando é chamado cinema brucutu. Sim, claro, cinema brucutu. E eu começo a enxergar e dizer, mas o cara tá ficando diferente ao longo da história. Tem um arco de personagem. Algo que eu vou aprender no futuro que vai ser arco de personagem. O sujeito muda. Mas assim, tipo, uma coisa que me marcou também muito o Rambo. Eu provavelmente não vi o Rambo 1 no cinema, né? Eu tinha 3 anos de idade nessa época. Como ele gosta de falar que ele gosta de falar que é o gurizinho do Não, não tinha nascido ainda. Não sei. Cheio de cruzeiro, raposa. Daí assim, só que o Rambo 2, eu me lembro que o Rambo 2 ia dar na Globo. No SBT. E daí tem uma história que é fantástica assim, da televisão brasileira. Segurou. Deixa ele falar. É a história e essa eu me lembro, porque o Rambo 2 deu por volta de 88 na televisão brasileira. Cara. Eu já tinha ideia, porque meu irmão foi no cinema ver o Rambo 2, eu não podia ir também, porque ele não tinha idade, ele contou todo o filme, e eu fiquei alucinado que queria ver esse filme. E daí o que aconteceu? A Globo ia dar no SBT o filme tipo às 9h30 e a Globo ia acabar a novela às 9h30. E botar assim, ó, depois da novela Vale Tudo, a Globo, o SBT botou depois da novela da Globo, Rambo 2, daí ficou assim, ó, 1h30 a cara mais. Sim, porque a Globo começou a 2 capítulos numa noite, cara. Era briga de audiência. Eu me lembro disso. E o Silvio Santos não largou o filme até a Globo ficou parar. Congelado. E dando musiquinha. E ele venceu. O Rambo 2 venceu. E fora que o Silvio Santos botou o Rambo 1 umas 15 vezes, né? Antes da Rambo 2, antes o fenômeno Rambo. Porque eu não vi o filme, mas é muito bom. No cinema, né? Quando foi um sucesso, mas é um sucesso mais pra. Foi um filme difícil, mas o 2, como ele já tava com 6 sucessos na época, 4 sucessos, o que nós falamos, o Over the Top, que é o Falcão, o Cobra e o Rock 4, e o Stallone já foram os grandes eu acho que o Tank Cash tá chegando. Depois ele começou a tentar fazer comédias. Minha mãe é policial. O Tank Cash é legal com o Kurt Russell. O Tank Cash é bom, velho. E daí ele clássicos de vilão mocinho, velho. E tinha uma outra coisa que me marcou muito a minha infância, no programa do saudoso do Augusto Liberato Gugu, tinha o concurso do Rambo brasileiro, né? Vocês lembram? E tinha uns caras que autorofilia e tal, que faziam cenas de ação com o Rambo e ganhavam, sei lá, uns 10 mil reais seriam hoje, né? Pra ser o Rambo brasileiro. Não se lembra isso aí, né? O concurso Rambo brasileiro, né? Pode no YouTube, isso aí. Tem Rambo brasileiro. Os caras... E tinha um cara... Aliás, a televisão brasileira, entre 85 e 94, era um lugar... perigoso. Não tinha regra. Eu acho até começando nos 2000. Ô, cara, quem que era os Trapalhões, velho? Mas tem fã dos Trapalhões. Programa Coquetel. Tu pega. Não, os programas SBT. Miele. Tinha. Outra tava do Gugu, velho. Outra tava assistindo. Como é que é?
é o Tchan infantil. As mulherzinhas de 5 anos de idade dançando na garrafa. 90 e poucos, né? Isso aí. Em 98. Incrível, né? 98. As mulherzinhas de 5 anos de idade dançando na garrafa. Na boca da garrafa. 98. Com aquelas roupinhas daquela pele. Isso, aquelas roupinhas daquela pele. Por que aconteceu quando mudou 2000? Mudou a geração. E os jurados, né? Jurando batendo palma e dançando. Eu achei que nunca poderia piorar da boquinha da garrafa, né? Em termos de música, qualidade. Não é. Mas a questão mas tipo, e até voltando do Rambo, né? Até falando do Rambo 2, que acho que marcou. O Rambo 2 marcou até mais, assim, as gerações, até que foi. Mas já era um filme como o cinema brucutu, o cinema, a contagem de em termos de impacto cultural e bilheteria mundiais, foi Rambo 2. E foi juntamente com o Comando para Matar também, era toda aquela época do brucutu total. O Comando para Matar com o Stallone. O Schwarzenegger. Sim, sobrou alguém pra mim? Rapidaram a Alissa Milano, filha dele. É isso. Que é um pitelzinho. Vocês já notaram uma coisa. Esse ano de 85 teve 4 filmes emblemáticos desse brucutu. Que é o Desejo de Matar 3, que é aquele filme absurdo que tem contagem de morte, o Risadinha, rouba a máquina e explode. O Rambo 2, que é o nosso. Ele comendo o sorvetinho, o Charles Bronson. É com a máquina fotográfica no bolso e risadinha. A cena é clássica, bota no YouTube, né? Quem não viu, bota no YouTube. É engraçado, mas a gente ri pra não chorar, né? O Charles Bronson com a máquina fotográfica no ombro, comendo sorvetinho, aí o cara rouba a máquina dele. E o Chuck Norris fez Invasão USA, né? Que é um dos filmes mais pró-americanos. Um cara sentado... E o Amanhecer Violento. Muito bom, cara. É 8-4. Esse é do 8-4. Esse é do nosso amigo John Williams, né? Esse é com a guria que fez o Footloose com... Fez um monte de gente, Patrick Swayze. Cara bom. Charlinho, os invadem os Estados Mas Unidos. Se o professor vai conversar, toma um tiro. Começa assim. Não, tinha ação do John Williams. Acho que é ele que dirigiu o filme. Eu acho que ele dirigiu. Mas tipo, Depois teve uma refilmagem nos anos 2000. Horrível. Inclusive, porque quem sabe, eu tenho um artigo sobre o cinema brucutu 1985. Quiser ver no site, lá o site que eu escrevo, né? Eu fiz um artigo sobre o cinema brucutu 1985. Nós temos que encerrar a missão do Rambo. Rambo Missão, Rambo 4, Rambo 5. Depois teve um monte de abacaxi do Rambo, né? Tá, mas o primeiro Rambo termina com ele se entregando, né? Sim, no livro ele morre, né? Para o depois que ele fez aquele rebuliço todo na cidade, ele vai preso, né? Porque é preso, só que, claro, assim, com a garantia que ninguém vai encostar nele. E é o começo do 2, né? O 2 ele tá preso. Com ele preso. Quando ele recebe a missão pra ir no... O Trautmann de novo aparece. Troca do perdão, o Trautmann negocia. A única pessoa que ele confiava era o Trautmann, né? Ele era um cara párea, acho que não sei, tinha família, não tinha nada, né? Ele era um párea total e o Trautmann era o pai, era tudo, mãe, tudo dele, né? Ô, cara, sabe o que... Mas quando ele é preso, quando ele sofre, quando ele é julgado como um cara que não pertence àquela cidade, como a gente tem empatia, o diretor nos faz gostar muito dele, sentir pena e se posicionar no lugar ao lado do Stallone. Por isso a gente... Até ali ele demonstra uma espécie de serenidade, né? Da pessoa que sabe o seu lugar. Mas sabe a justiça, a partir dali... Mas mesmo no momento que ele começa os gatilhos são liberados. Sim, cara, e a consciência dele que cada pessoa que ele nocauteia durante ali, que ele dá uma facada, que ele fere, mas não mata, ele tem consciência que aquelas pessoas ali estão cumprindo ordens e não estão preparadas para enfrentar ele. Então ele não é... Ele não é um assassino. Ele não é psicopata. Claramente se segura. Ele se segura. Quando ele pega o principal, o cara que começou tudo isso, que ele põe só a faca no pescoço do cara e tira, que o cara fica sentado chorando, velho. Se não era pra ali, tu ter... Mas ninguém tem humildade nessa hora, senão o filme acaba. Sim, com certeza de poder ter acabado naquela descida da colina, que é uma cena muito bonita, muito bem filmada, né? Só que um amigo dele morreu e ele queria tomar um café, como diria o primo, né? Mas olha... Não, só queria comer, né? Só queria um lugar pra comer. Uma torta um lugar pra comer. Tem o seriado Jack Reacher. O seriado que tá no... muito bom na Amazon Prime. Muito bom. Mas é aquela coisa, queria tomar um café uma torta de maçã, e uma torta de maçã. O Ramo, né? Aqui é um cartaz francês. Acho que é francês. Você é francês ou não? Não sei. Eu botei pro pior aparelho. E ele tá com uma mag, né, cara? Uma metralhadora que só consegue atirar com reparo. E é Rambo 1. Assim, na França já era Rambo 1. Na França era Rambo 1, então o cartaz francês do Rambo. Mas então o Rambo, ele mudou, mas só que ele mudou, realmente ele virou um ícone
até pode ser que nós fomos essa mudança total dele às avessas, né? Mas virou um ícone, né? E vamos fazer uma pergunta. Cara, Quer que eu faça a pergunta? Não, eu queria só as considerações finais aqui do nosso nosso convidado que trouxe o nacional. filme e que fluiu, né? Se a gente não se interrompe, a gente vai falar a noite toda de Rambo. Eu né? quero agradecer ao Carlos Frederico, meu falecido primo, que Foi um marco. me orientou, né? E me levou, quem sabe, hein, Carlos Frederico, quando a gente se rever, olha só, o que tu fez com teu primo? Né? Virei um rato de cinemateca. Massa, muito bom. Muito obrigado. Mauro, por favor, pega aqui. Aí abaixo tem uma lembrança pro... Pois é, Nosso todo convidado, né? Tu pode abrir, né? Olha só. Não é aquelas cobras do SBT, sai só vai Todos os nossos... Mostra pro Chico ali, cara. Ganhou uma caneca de cinema de peso. Nossa, mais um participante. Não, tá no... Tá vídeo, É, vamos mudar aqui. Rafa e Adri, não fiquem com ciúmes, tá? O Chico tá levando a tua, Adri. Rafa, a próxima vez que tu vier a Porto Alegre, tu recebe a tua. E Stallone, semana que vem tu vem, né? Tu vai ganhar uma também. Não, nosso terceiro convidado, a conversa fluiu maravilhosamente. Quando a gente vê que alguém entende de cinema, é gostoso sentar e bater papo, né? Com certeza. E qual é a pergunta do programa de hoje? A pergunta é simples, né? Se tu quer ter esperança de ganhar 2 ingressos, qual é o nome da cidade onde aconteceu toda essa furdunço que o Rambo e o xerife provocaram? Tu gosta de dar um arrego para as pessoas aí. Pessoal, Cinema de Peso fica por aqui, não sem antes o Chico dar aquelas dicas importantes para que tu faça parte do nosso grupo do Cinema de Peso. E lá no canal, se inscrever, né? Tem uma faixa vermelhinha lá, escrito. Não dói, né? Não dói, inscreve-se. Né? Vai lá, clica lá no inscreve-se. É de graça, né? Concorre a prêmios, né? Pode curtir nosso programa semanalmente, vai curtir, vai poder dar opinião, comentar, concorrer a prêmios, né? Canecas, ingresso de cinema. E vai nos deixar muito felizes. Vai deixar muito feliz. Com certeza. O canal tá crescendo e graças a vocês quem assiste. E é tudo de graça. Não custa um centavo. É isso aí, pessoal. A gente... Conteúdo, cultura e cinema. E valeu. Cinema de peso. Cinema de peso. Cinema de peso. E valeu, Paulo Casanova, pela presença aí. Valeu. Foi muito Bom legal. debate. Obrigado. Até mais. Valeu. E aí, pessoal? Começando aquele bloco de lançamentos nos cinemas da semana. O grande lançamento desta semana é Pantera Negra Wakanda Forever, ou Pantera Negra 2, né? Ou Pantera Negra, como é que é? Retorno do Wakanda Pantera para Negra. sempre, né? Não pode retornar. E não se fala mais disso, porque no Brasil, eu não sei, tanto que vários filmes que estavam programados para essa semana foram adiados. Né? O cara estreou em 2/3 das salas de Porto Alegre. Sim, por isso que eu E chamou atenção que ontem, realmente atemporal, na quarta-feira, para quem é o velho ontem, eu e o Chico fomos assistir uma cortesia que nós ganhamos do nosso amigo Robledo Milani, do Papo de Cinema. Muito obrigado, Robledo. Valeu, Roberto. Nós fomos assistir ao filme e chamou atenção. Sala lotada, né, cara? Tá lotado. Sala lotada. Foram 2 salas lá no Praia de Belas. 2 salas lotadas, filas imensas. A gente ficou em filas muito grandes. Funcionou direitinho. Assistimos o filme. Filme de 2 horas e meia, dirigido por Ryan Coogler é o mesmo que dirigiu o outro filme. Isso. E ele conta a história, já é sabido que o Chadwick Boseman faleceu de câncer, né? Em 2020. Entre um filme e outro, em 2020. Já faz 2 anos, né? Já faz 2 anos, cara. E ele manteve tudo muito discreto, né? Ele não compartilhou, eu acho que ele acabou... Tem algumas imagens que sobraram, que a pessoa tava muito desconfiando, magro, né, cara? Porque não cara ser forte, né, então, né, Mas ele era o Pantera Negra, e como dar continuidade ao filme? E aí não quiseram criar um novo... colocar um outro ator no papel, né? É tão feio isso, né? Isso, vamos substituir. Não, deixa. Então é o legado, né? É o teu legado. E é um filme quase feminino, né? É um filme quase feminino. A predominância tem um pouquinho de mulher rei ali, né? Isso, eu ia falar isso. Muito mulher rei, né? Pois é. Que são as guerreiras, né? Que defendem o Wakanda, né? Que tem a rainha, tem a princesa. Os grandes lançamentos do ano, né? Princesa Shuri, Isso. que é a Letitia Wright, que
tá muito bem no filme, né, Muito cara? bem. Eu não vou dar spoiler, quase que eu dei spoiler aqui. Não. Agora, hoje não dá pra... A gente pode dar spoiler de Cantando na Chuva, de Tubarão. Isso, Pode dar do Cantando na Chuva? Cantando na Chuva pode. O cara canta na chuva. Tubarão tem tubarão. I sing Tubarão tem tubarão. Mas a história é básica, né? Eles têm aquele metal muito Vibranium? O Vibranium, o Vibranium, como está escrito aqui, mas é Vibranium, by Chico. E o mundo inteiro quer aquele metal que só o Wakanda tem o metal. Até que começam a investigar e começam a tentar ir atrás de outras fontes e se descobre um reino submerso, onde tem o Príncipe Namor, que daí é a chegada de mais um personagem. Funciona o namoro no filme? Funciona. Ele começa como um vilão, né? E ele é que assim, eu tô acostumado. Eu fui criado nos anos 70, nos anos 80, e o Namor era o príncipe marino, né? Príncipe marino. Que era um herói, e ali no filme ele é um vilão, né? Não, é que assim, ó, ele é um herói pro povo dele no filme. É isso que a gente tem que entender agora. Então, dependendo do ponto de vista que tu tiver ali, sabe? Ele é bem firme nas posições dele. Mais do que isso, a gente entrega o filme. Mas o filme, eu achei que o filme funciona bem. Gostei do filme, o Chico já tem algumas reservas assim, em relação ao filme de super-herói, mas eu achei que funciona bacana, até as relações com o Homem de Ferro e tal, acaba funcionando bacana. Confere nos cinemas então, Pantera Negra 2, Wakanda Forever, Wakanda Forever. E a gente volta na semana que vem com mais cinema de peso pra vocês.